no livro de Gênesis, com o nome No Princípio. Qual será o objetivo desta série de mensagens? Irmãos, nosso objetivo será dar um conhecimento panorâmico deste livro que é tão profundo e rico. Ou seja, nós vamos levar vocês até o último andar do prédio mais alto desta cidade. E quando nós chegarmos neste último andar, de lá vocês visualizarão toda a cidade. Portanto, vocês vão ter um conhecimento panorâmico daquilo que nós iremos abordar. Por que nós iremos fazer isso? Porque um estudo profundo a respeito do livro de Gênesis, principalmente no capítulo 1 que nós vamos abordar hoje, assim, levaria anos, porque é um livro rico em detalhes. Então, portanto, nós abordaremos temas relevantes para dar a toda a igreja uma base sólida e importante para o conhecimento geral das Sagradas Escrituras. E o tema desta manhã é criação. Nós vamos falar a respeito da criação, e eu convido você a abrir sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, nós vamos fazer a leitura. Assim eu peço que, assim que você encontrar, você se coloque de pé. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Pode se sentar? Mais uma vez eu convido a você a fechar os seus olhos. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, e se o Senhor não se revelar a nós, Pai, nós não compreenderemos esta mensagem. Mas um pedido eu faço ao Senhor, Pai: me ajuda na minha fraqueza, Pai. Me ajuda, Pai, a expor a Tua palavra, Pai. Pai, que corações que estejam aqui, eles possam, Pai, receber dessa semente, Pai. Que seus olhos possam enxergar, Pai, a beleza da Tua palavra. Obrigado por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Irmãos e irmãs, crianças e adolescentes, o livro de Gênesis, ele foi escrito por Moisés, por volta de 1400 antes do nascimento de Jesus Cristo. Como podemos observar, ele é o primeiro livro da Bíblia, exatamente. E especificamente, o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2, falam da criação. Esses dois, falando de capítulos, o capítulo 1 e o capítulo 2, ele tem como um propósito. Sabe qual é o propósito? É destacar as diferenças do único Deus verdadeiro e os deuses falsos da nação de Israel. Qualquer pagão daquela época, ao abrir os pergaminhos, ao ler o livro de Gênesis, assim falando, no seu primeiro capítulo, ele receberia um ataque frontal contra os seus deuses e contra os seus ídolos. Por quê? Porque naquele tempo os egípcios e os babilônios, eles tinham deuses do céu, deuses da terra. Eles se dobravam perante o sol, acreditando que o sol era um deus. E quando eles ao ler o livro de Gênesis, eles eram confrontados. Porque esse livro, principalmente o capítulo 1 e o capítulo 2, o que ele faz? Ele afirma que Deus é o único Deus, e os demais são deuses falsos. No hebraico, Deus significa Elohim. E quando eles, ao ler o livro de Gênesis, capítulo 1, de maneira específica, eles são confrontados que existe apenas um Deus que criou todas as coisas. E não só criou, mas é um Deus que reina sobre todas as coisas. Ou seja, um Deus que sustenta, um Deus soberano.
E a palavra do Senhor diz assim, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Irmãos, aqui está uma afirmação irrefutável. No princípio criou Deus os céus e a terra. Muitas pessoas no nosso contexto podem até discordar, mas não podem refutar esta palavra, esse versículo. Qualquer teoria que tente explicar a origem do universo sempre será uma teoria e não uma afirmação como a Bíblia faz. Aqui no versículo 1 é uma afirmação que Deus, o Deus de Israel, o Elohim, criou todas as coisas, e não apenas criou, mas Ele reina sobre todas as coisas. Irmãos, a ciência, ela trabalha com 3 elementos básicos, elementos principais, que segundo a ciência, sem esses 3 elementos, não haveria criação. E olha que coisa mais linda. Quando Moisés, ele cita, no princípio Deus criou os céus e a terra. Moisés, presta bem atenção, Moisés cita, no princípio, ele quer dizer que Deus criou o tempo. E o tempo é passado, presente e... Logo em seguida, a Bíblia nos fala, Moisés escrevendo, ele diz assim, que Deus criou os céus, ou seja, Deus criou o espaço, largura, profundidade ou altura. E ele finaliza dizendo que Deus criou a terra. O que é a terra? A terra é matéria sólida, líquida e gasosa. Deus criou então o tempo, espaço e matéria. São 3 elementos fundamentais para toda a criação. Porém, mesmo com essa afirmação, a qual não pode ser refutada, existem inúmeras, né? Português correto, teorias falando a respeito da criação. E a mais famosa entre elas é a teoria do Big Bang. O que vem ser a teoria do Big Bang? É uma teoria que diz que o universo surgiu de uma explosão. Não é isso, crianças? Mas quem criou os céus e a terra? Quem criou todo o universo? Deus, exatamente. Ela diz que é uma teoria que surgiu com uma explosão. Irmãos, quando nós acreditamos que a ciência está certa, porque isso é ensinado nas escolas, quando nós acreditamos que realmente tudo surgiu através de uma explosão, estamos automaticamente dizendo que não foi Deus que criou todas as coisas, que o livro de Gênesis, que esses versículos que nós acabamos de ler, é uma mentira, que a Bíblia não é verdadeira. Acreditar nesta teoria de uma explosão, do Big Bang, é acreditar que nós estamos inseridos nesse mundo, sem um sentido para a vida, sem nenhum propósito na vida. A teoria do Big Bang, e olha aqui para mim, crianças, a teoria do Big Bang, da explosão, não é verdadeira. Como o próprio nome diz, é uma teoria que refutarei, apenas com uma simples ilustração. Se nós colocássemos um rato nesse teclado que aqui está, e ele corresse de um lado para o outro, será que ele produziria alguma música? Será que ele tocaria Perdão e Graça? Não. Será que ele tocaria algum louvor? Jamais. Seria loucura acreditar que se eu colocar um rato para correr nesse teclado, ele vai tocar alguma nota musical. E o que eu quero dizer? Que é impossível o acaso produzir ordem. É impossível eu jogar um quebra-cabeça no universo e eles formar algum tipo de imagem, algum tipo de universo, algum tipo de planeta, como assim muitos dizem. O Criador criou todas as coisas com a sua própria mão, com a sua fala, com o poder da sua palavra. E se falando em mãos, porque as mãos do Senhor revelam toda a sua glória, toda a sua beleza. Irmãos, existem cerca de 7 bilhões de seres humanos sobre a terra. E olha que coisa mais linda, nenhum deles tem a mesma digital. A minha digital é diferente da sua. Cada objeto que nós tocamos fica marcado com uma impressão, correto?
Eu toquei aqui e através das minhas digitais revela quem tocou nesse copo. No universo existe uma marca, existe uma digital, existe uma assinatura. Assim como o pintor, quando faz uma bela obra e ao terminar ele assina, deixando a sua assinatura, nós vemos que Deus, sendo como um pintor, ele deixou a sua própria assinatura na criação. Sendo Deus, Trino, Pai, Filho e o Espírito Santo, eles deixaram as suas marcas em suas obras. Desde o início de tudo, Deus ele colocou as suas características em toda a criação. E eu gostaria de analisar algumas com vocês. Nós acabamos de falar que Moisés, ao escrever no princípio, Deus criou os céus e a terra. Aqui Moisés está dizendo que Deus criou o tempo, passado, presente e futuro. E o que eu estou querendo dizer? Toda a criação é 3 em 1. Espaço, largura, altura e profundidade. Toda a criação é 3 em 1. Matéria, sólido, líquido e gasoso. 3 em 1. Qual que é a base de matéria? Os átomos são compostos do que? Prótons, nêutrons e elétrons. 3 em 1. A música que nós acabamos de tocar, melodia, harmonia e ritmo. A pele consiste em 3 camadas: epiderme, derme e hipoderme. Partes básicas de uma planta: raiz, caule e folha. Irmãos, em toda a criação, o que eu quero dizer? Em toda a criação nós encontramos a ideia de 3 em 1, em todo lugar. E a pergunta é: de onde vem essa ideia? De onde vem essa assinatura? De onde vem essa digital? A criação é 3 em 1, assim como ele é 3 em 1. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus Pai, Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Deus, com a sua palavra, ele criou todas as coisas. E Jesus estava desde o início, porque Jesus é a palavra encarnada. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo em João capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 3. No princípio era o verbo. João capítulo 1, tá? O versículo 1 e o versículo 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi existiria. Através da sua poderosa palavra, Deus fez todas as coisas. Jesus Cristo é o som mais nítido da voz de Deus. Por isso podemos dizer que Jesus Cristo é maior que toda a sua revelação. Irmãos, Jesus Cristo estava desde o início. E nós vemos que Deus ele fez todas as coisas com o poder da sua palavra. Toda a natureza, irmãos, revela a glória de Deus. E é só olhar para a natureza. Quem pintou a zebra, ou quem ensinou as abelhas a produzirem o favo de mel, não foi uma explosão como eu acabei de citar, mas foi Deus. Ele é o Criador Todo-Poderoso, que criou do nada todas as coisas. Irmãos, foi Deus. Os homens olham para as estrelas e dizem assim: nossa, elas são incontáveis, que nunca parou. E uma noite é como estava infestada de estrelas, aquela coisa mais linda. E olhar e falar assim: puxa, é impossível contá-las, pois são bilhões. Mas a palavra do Senhor diz que Deus, Ele chama cada uma pelo seu nome. E nós, diante desse Deus Todo-Poderoso, se dizendo filho dele, muitas das vezes nós nos encontramos preocupados com o ano de 2021. Nós precisamos crer verdadeiramente. Se você tem entrado esse ano assim, aflito, preocupado, diga diante de Deus: Deus, me ajuda nessa fraqueza. Por que eu falo isso? Porque nós estamos diante de um Deus que criou todas as coisas, com o poder da sua palavra, um Deus que criou do nada todas as coisas. Irmãos, é loucura
que não é, aliás, não é o trabalho do acaso, não é de uma explosão que surgiria todo o universo, um universo tão organizado, tão imenso, tudo no seu devido lugar. Irmãos, eu gostaria de citar um exemplo a vocês: a inclinação do eixo da Terra. Não existe nenhum outro planeta que tenha um eixo inclinado como o da Terra. O eixo da Terra é inclinado em 23,5 graus. É um ângulo que dá condições para que tenha vida. Todas as partes da Terra, ela de maneira lenta, ela é atingida pelos raios solares. Isso é fundamental para a vida. E nós sabemos que não existe até o momento outro país que seja habitável. Se não houvesse essa inclinação na Terra, os polos acumulariam gelos de uma maneira assim a qual não haveria vida, a massa de gelo. Em outras partes centrais seriam partes quentes demais. Mas nós vemos a organização. E o que eu quero dizer é que somente uma mente brilhante, e me falta a palavra para expressar essa beleza, essa inteligência, mas não tem como ser uma mente extremamente inteligente, brilhante e sábia para pensar em algo assim. E quando nós observamos o instinto dos animais, irmãos, é algo encantador. Pois quem ensinou os passarinhos a cantar? Quem deu a inteligência aos animais? Quem falou a hora certa do galo cantar? É incrível. Foi Deus. No princípio criou Deus. Ou seja, Deus é criador de tudo que existe. Deus criou tudo a partir do nada. E é algo muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu sou muito fã de um artista chamado Cobra. Ele fez várias obras de arte, entre umas é bem conhecida. Quando nós vamos sentido a capital, nós passamos pela empresa Cacau Show. Esse cara é fantástico, os trabalhos dele. Eu sou fã mesmo, eu gosto do trabalho dele. E ele fez uma pintura, a coisa mais linda. E toda vez que passamos ali, nós olhamos e falamos assim: puxa, que talento, né? Eu acredito que muitas pessoas passam ali e falam: nossa, que criatividade, hein, desse rapaz. Quanta criatividade. Irmãos, biblicamente dizendo, não existe nada de criativo naquela pintura. E vou explicar a vocês. Este artista que desenhou, pintou, ele apenas possui uma criatividade imediata. O verdadeiro criativo da história é Deus. Porque quando nós olhamos para a criação, o que mais nos surpreende é que o ato da criação, o Criador, ele não usou tintas e pincéis, mas ele fez tudo do nada. Já esse pintor, já esse artista usou de matérias prontas. Ele apenas organizou, ou seja, ele possui uma criatividade imediata. Pois quem é a fonte da criatividade é Deus. Porque do nada Deus criou todas as coisas. Tudo foi realizado e feito para a glória de Deus. Daí no versículo 2 diz assim: a terra, leia comigo, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Irmãos, nos manuscritos originais dessa passagem, a tradução presta bem atenção, diz assim: e a terra era o caos e o vazio, e havia trevas sobre a superfície do abismo profundo. Vou ler mais uma vez. E a terra era o caos e o vazio, e havia trevas sobre a superfície do abismo profundo. Irmãos, prestem atenção. Alguns estudiosos dizem que a criação inicial, no versículo 1, caiu em uma condição de desolação. Ou seja, Deus criou e aconteceu uma grande catástrofe. Porque no versículo 1 fala que Deus criou os céus e a terra. E no versículo 2 fala que a terra estava um caos, estava uma profundidade, um abismo. E alguns desses estudiosos defendem que aconteceu uma catástrofe.
Assim, o possível motivo de existir a expressão no original era caos e vazia. Talvez você se pergunte, assim como eu me perguntei: como assim? Deus criou o caos. Ele criou os céus e a terra e logo em seguida ele criou o caos. Muita calma. Deus, ele criou esse universo como cosmos e não como caos. O profeta Isaías, ele defende isso. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, no capítulo 45. Nós vamos fazer a leitura do versículo 18. As crianças estão anotando, está pintando, João? Está fazendo bem bonito o desenho? Tá? Isso aí. Isaías 45, versículo 18 diz assim: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, mas não criou para ser um caos, mas para ser habitada. Irmãos, Isaías aqui está dizendo assim que a terra ela não foi criada para ser um caos, mas para ser habitada. Irmãos, até onde nós sabemos, a terra é o único lugar habitável no mundo. Mas no princípio estava ou se tornou sem forma e vazia. A posição de alguns estudiosos é que a grande catástrofe, presta bem atenção, se refira à queda de Lúcifer, que é o Satanás, o diabo. Apesar da Bíblia ela não dar detalhes suficientes para nós chegarmos a essa conclusão, que a terra se formou um caos e vazia, e que se transformou num grande abismo, provavelmente com a queda de Satanás. Tem uma citação de Jesus que reforça esta linha de pensamento quando ele diz assim em Lucas capítulo 10, versículo 18. Jesus diz assim: eu vi Satanás cair do céu como um raio, reforçando que provavelmente o caos foi causado pela queda de Lúcifer. Mas olha que interessante, mas esse versículo 2 diz que o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. Ou seja, esse versículo 2, ele termina dizendo que Deus, por meio do seu Espírito, tornou a terra habitável para o homem. A palavra pairava, usado aqui, tem o mesmo sentido de proteger, cobrir, assim como a galinha acolhe e cobre os seus pintinhos protegendo. Nós vemos aqui, presta bem atenção, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, começando o seu ministério de refazer, de recriar, de cuidar. Aqui ele entra em cena, o Espírito de Deus, para criar de novo. É a mesma coisa que o Espírito continua fazendo em cada um de nós, na minha vida e na sua vida, como está escrito em João capítulo 3, versículo 7, quando Jesus ele fala assim: importai-vos nascer de novo. Esse novo nascimento é obra do Espírito Santo que nos regenera, que nos recria, isto é, nos gera novamente. É possível aceitar que foi exatamente isso que aconteceu com a terra criada. E o versículo 3 ele continua dizendo: disse Deus, haja luz, e houve luz. Irmãos, havia um caos. O Espírito de Deus pairava sobre esse caos, sobre essas trevas. E a palavra diz que disse Deus, em um ambiente de trevas, vazio, com ausência de luz, pela primeira vez se ouve a voz do Criador, de maneira assim imediata, esta luz irrompe no universo, explodindo sobre a escuridão, dissipando as trevas, surgindo a luz. Irmãos, e analisando esses 3 versículos, nós vemos um Deus se revelando a sua natureza, que subsiste em 3 pessoas, que é a doutrina conhecida como a Trindade Santa: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 em 1.
vemos nesses 3 versículos da criação o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No primeiro versículo nós vemos o Deus Pai criando os céus e a terra. No versículo 2, o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, recriando, regenerando, pairando sobre as águas. E nos versículos a seguir, nós vemos o Verbo divino, que é a palavra de Deus, ou seja, é Jesus Cristo, que nós acabamos de ler. A palavra se fez carne. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando na criação, criando todas as coisas. E Jesus Cristo estava desde o início com o Pai, como nós acabamos de ler. Todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? Da palavra, do Verbo encarnado, do Verbo divino, de Jesus Cristo. E sem Ele, nada do que foi feito existiria. Ou seja, sem Jesus Cristo, sem o ato da palavra encarnada, nada existiria. Através da sua poderosa palavra, Deus fez todas as coisas. Do nada, Deus fez todas as coisas. Se é uma verdade ou não, no céu nós saberemos se isso é verdade. Mas que havia trevas, havia, e brilhou a luz, dissipando as trevas. Jesus Cristo é maior do que toda a sua revelação das coisas criadas, a qual nós podemos contemplar o Pai. Cristo é maior do que o universo. Cristo é aquele que brilha mais do que o sol. E olha que interessante, não são as estrelas que ditam o rumo da nossa vida, mas é Jesus Cristo. Foi Ele que trouxe à existência as estrelas, as galáxias, o planeta Terra, os mares, os animais. Jesus Cristo é o Verbo da ação divina. No meio dele veio tudo a existir. Ele é o que sustenta, Ele é o que reina sobre todas as coisas. Não existe nada nesse universo que Ele não diga: é meu. Assim foram criadas por Deus toda a criação, sendo elas perfeitamente organizadas, tudo muito lindo, tudo muito bom, passo a passo, dia após dia. Deus criando as águas, o firmamento, criou o sol, criou a lua, as plantas, os animais, as aves. Deus criou o homem, algo que eu entrarei em detalhes no próximo domingo. Foram 6 dias de criação, que por sinal foram dias de muito trabalho, irmãos. No princípio Deus trabalhou, portanto o trabalho não é um mal necessário que entrou na história para punir o ser humano ou para castigar toda a humanidade. Mas o trabalho é algo digno. O próprio Deus trabalhou com puro prazer e alegria. Portanto, na segunda-feira, quando você levantar, levante feliz, alegre, porque o Pai trabalhou, o Pai continua trabalhando, e o Filho também, e Deus continua trabalhando, sendo o provedor de tudo que existe. E isso é muito lindo. Como por exemplo, Deus cuidando deste mundo por meio da chuva, o cultivo da terra quando chove. Tem gente que reclama, mas a chuva é graça, é misericórdia. Ah, pastor, mas tem dia que chove muito forte. Chove pela nossa própria consequência, pelos nossos próprios atos, de mudar muitas das vezes a natureza, mudar o curso do rio. Nós colhemos aquilo que nós plantamos, mas nós vemos nas Escrituras, nós vemos que Deus é aquele que cuida de toda a natureza por meio da chuva. Cuida da terra. Nenhum passarinho morre por falta de alimento. Eu nunca vi um passarinho desnutrido, mas é Deus que cuida de cada um deles. É Deus que tem cuidado da nossa vida. É Deus que tem cuidado dessa comunidade. E através de muitos dias de trabalho, a Bíblia nos diz que esse Deus maravilhoso, poderoso, descansou no 7º dia. Ele não precisava descansar, mas Ele descansou para nos ensinar. Irmãos, no princípio tudo que Deus criou era perfeito, até entrar o mal em cena, de uma maneira que nós não sabemos como surgiu o mal, e eu não vou entrar nesses detalhes como surgiu, mas este mal ele conduziu a humanidade à desobediência,
criando um abismo entre Deus e o homem, um abismo imenso, se tornando um verdadeiro caos no coração de toda a humanidade, um coração tomado por trevas e vazio. Esses 3 versículos apontam para algo maior, porque nós éramos desta maneira. Deus nos criou de maneira perfeita, até que entrou o mal em toda a história. Nós não sabemos como entrou, sabemos que por meio da serpente o homem veio a cair, e nisso criou um abismo entre Deus e o homem, um abismo imenso, profundo, um verdadeiro caos em toda a humanidade. E assim era o nosso coração, um coração tomado por trevas e vazio. Mas assim como na criação, a luz brilhou sobre toda a criação novamente, e as trevas foram dissipadas, pois a palavra se tornou carne. Jesus Cristo se tornou carne, o Verbo divino entrou na história, a luz rompeu todas as nossas trevas, e Ele é Jesus Cristo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. A pessoa do Espírito Santo é aquela que recria em nós um novo homem, uma nova mulher, e não há nada que impeça o seu agir. Ele é aquele que nos regenera. Deus do nada fez tudo. Reconhecer a nossa miséria é reconhecer que nada somos, e isso só é possível através do Espírito Santo. Não existe mérito em nós, e isso somente através do Espírito Santo, que se revela a nós, e assim nos conduz à verdadeira luz, que é Jesus Cristo. E as trevas do nosso coração são dissipadas, e o abismo que existe dentro da nossa alma, ele é preenchido. E esse mesmo Espírito Santo, lá no início de todas as coisas, é aquele que continua recriando, é aquele que continua regenerando, é aquele que mudará o nosso coração. Portanto, a luz brilhou, e disse Deus: haja luz. Irmãos e irmãs, todo o universo foi criado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Todas as coisas. O mundo ensina outra teoria, mas essa própria teoria não consegue explicar da onde eles tiraram esses 3 elementos para toda a criação. E nós cremos que isto vem da palavra de Deus. Crianças e adolescentes, o universo surgiu de uma explosão? Quem criou todo o universo? Como que Deus fez todas as coisas? Através da sua? Portanto, quem é o Criador é? E com isso nós aprendemos que Deus é poderoso, que Deus é o dono de tudo, para o propósito de glorificar o seu nome, amém? Irmãos, Deus criou todas as coisas foi do nada. E eu finalizo dizendo algo para você. A palavra do Senhor diz assim: o caminho é estreito. Esse caminho é difícil. Esse caminho consegue perseverar aquele que reconhece a sua miséria diante de Deus. E preste bem atenção: Deus criou todas as coisas do nada. Deus quer fazer algo na sua vida, mas é preciso você reconhecer que você é nada, vazio. O mesmo Espírito Santo que pairava sobre as águas está aqui nesse lugar. O mesmo Deus que criou todas as coisas está aqui nesse lugar. E a palavra que foi falada está aqui nesse lugar, a palavra encarnada. E eles querem criar nova todas as coisas dentro do seu coração. Talvez você esteja vivendo em trevas. Talvez o abismo que encontra dentro do seu coração seja nebuloso, tenebroso.
tem te distanciado da presença de Deus. Existe uma imensidão, uma distância, a qual você tem lutado e não tem conseguido e não vai conseguir. Mas lembre-se, o mesmo Espírito Santo estava desde o início de todas as coisas, Ele está aqui para regenerar esse coração. E você vai reconhecer não porque você é forte, mas porque o Espírito Santo vai se revelar a você, vai te conduzir à luz. E esta luz vai dissipar as trevas que há dentro do seu coração. Deus quer criar todas as coisas. Deus quer criar um novo ser. Mas para que isso seja uma realidade na sua vida, peça para que o Espírito Santo revele a você que você não é nada, porque é através do nada que Deus vai fazer sim na sua vida todas as coisas. E eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos, a falar com o Senhor. E essa mesma voz que lá no princípio de tudo disse: haja. E todas as coisas foram criadas. Que Ele tenha misericórdia de nós. E através da sua misericórdia e graça, haja um novo coração, haja um novo caráter, haja uma nova mentalidade, uma nova cosmovisão. Espírito Santo do Senhor, Tu és aquele que convence o homem dos seus pecados. Que o Senhor possa estar visitando a cada vida que aqui está. Que corações possam se prostrar perante a Tua presença, Pai. Que o Senhor possa mostrar a cada vida que aqui está o vazio que há dentro desse coração, as trevas que tem tomado esse coração, a profundeza, o abismo que se encontra para esse coração. Mas a luz brilhou, rompendo todas as trevas. Que nesta manhã brilhe a luz de Cristo sobre o teu coração, fazendo enxergar o quanto você precisa estar aos pés do Senhor de Cristo Jesus. Deus, convence a cada coração que aqui está dos seus pecados. Que essa palavra, Deus, se faça presente em cada coração. Que as crianças e adolescentes que aqui estão, elas possam ser impactadas pelo poder da Tua palavra, e que traga a elas a compreensão da mensagem, Deus. Deus, se revela a cada um que aqui está. Esse é o meu pedido, e desde já eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Amém, amém. Deus abençoe aqueles que nos assistem. Seja abençoado pela palavra, o amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo esteja sobre aqueles que nos assistem e aqueles que estão aqui. Amém. Amém.